everybody! How are you today? E aí, como estão todos hoje? Prontos para nós estudarmos inglês? Eu espero que sim, viu, gente? Vamos afiar nossas línguas hoje para a gente exercitar bastante a nossa English Language. Eu sou a teacher Cláudia Borges, não é? Mandei aqui a mensagem para vocês no chat. Espero que fiquem bem atentos para a gente compreender bem o nosso assunto de hoje. Por falar nele, vamos ver qual é. Então, olha só, gente. Hoje nós vamos falar sobre daily routine. Os verbos wake up, get up, brush the teeth, go to school e alguns outros. Além disso, vamos ver adverbs of frequency. Então, acompanhe, fique bem atento, certo? Usem o chat para fazer seus comentários lá das respostas. Mas enquanto a teacher ou os outros teachers estiverem comentando, falando o assunto, fiquem atentos, tudo bem? Então, aqui vocês podem observar algumas imagens relacionadas ao nosso assunto de hoje. Daily routine e os nossos adverbs of frequency. Vamos passar para a nossa próxima cartela. Então aqui, gente, vamos iniciar com daily routine. Vocês já viram essa palavra antes? Daily and routine? Pois é, são palavras pouco parecidas com o português, na verdade. Daily significa diariamente e routine, rotina. Ou seja, são atividades que nós fazemos diariamente. Então, nós vamos ver alguns verbos que nós fazemos nessas ações que nós praticamos durante o nosso dia a dia. Tudo bem? Então, aqui nós temos alguns exemplos e a gente vai ver agora em English. Acompanhem comigo. Então, vamos iniciar. O próximo verbo. Vamos começar com o nosso verbo, né, que a gente já de manhã cedo faz. Primeira coisa, o que a gente faz de manhã cedo, gente? I wake up. I, pronome pessoal eu, I. O verbo wake up. Acordo. Então, de manhã cedo, a primeira atividade, a primeira ação que nós fazemos é wake up. Acordar. Então, repita comigo. Wake up. Wake up. Então, esse é um verbo que faz parte do daily routine, rotina diária. Wake up. Vamos ao próximo. Em seguida, né, acordei, já me situei, não é? Já consegui abrir os olhos, que é tão difícil, né? Tá tão gostoso ficar lá na cama, mas tem que fazer agora o quê? Get up, isso mesmo, levantar-se. Então, aqui na nossa frase nós temos he, que é esse homem aqui, né, esse rapaz, ele gets up, he gets up, ele levanta, né? Se levanta. Então, ele estava na cama, mas teve que get up, levantar, certo? Então, anota aí, get up, que é o verbo, e aqui na nossa concordância, né? Segundo o nosso sujeito, gets up, he gets up. Vamos ver mais um. Próximo, people. Aqui não está bem exatamente numa sequência, são verbos que a gente costuma fazer geralmente, não é? Tem muitas pessoas que logo que levanta, vai logo escovar os dentes, como é o caso aqui dessa nossa personagem. She, que é ela, brushes the teeth. Teeth, que são os dentes. Brush é o verbo escovar, no caso está concordando aqui com ela, né? Brushes. She brushes. O verbo é brush the teeth. Na terceira pessoa, she brushes, he brushes, it brushes, tudo bem? Então, brush the teeth, escovar os dentes. Então, she brushes the teeth. Seguindo, nós temos mais um outro verbo, take a shower. Repetindo comigo, take a shower, take a shower. Então, aqui, ó, o personagem está tomando banho, né? Tomando uma chuveirada, ok? You, você, take a shower, né? You take a shower. Você toma um banho. You take a shower. Continuando, vamos lá. They go to school. Então, aqui nós temos, né, as imagens daqui de algumas pessoas indo para a escola, os estudantes, não é? Go to é o verbo ir para, não é? Go to. Então, o local aqui, school, escola. Eles, they go to school. Eles vão para a escola. Estão a caminho da escola. Então, o verbo ir para, go to school. Tudo bem, people? Vamos continuar, vamos ver mais alguns verbos. E aqui nós temos we go to bed. Então, finalizando essa nossa pequena lista, né, de atividades diárias, go to, novamente o verbo ir para, mas agora para onde? Bed, para a cama. Dormir, tudo bem? Vamos dormir.
We go to bed. Nós vamos dormir, nós vamos para a cama. Vamos tirar a nossa soneca da noite. Tudo bem? Então, esses foram alguns verbs, não é? Relacionados a daily routine, rotina diária. Tudo bem? E agora nós vamos para o nosso próximo assunto. Acompanhem comigo. O nosso próximo assunto, gente, é o adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é esse assunto. Anotem aí no caderno de vocês ou leiam aqui junto comigo. Vamos dar uma olhada. Adverbs of frequency, no caso a palavra adverbs, significa advérbios. Frequency, bem parecida com o português, né? Significa frequência. E of significa de. Então, advérbios de frequência. Então, nesse sentido de pertencer a algo, a alguém, no caso essa palavra de, não é? Então, adverbs of frequency. Então, Titi, para que serve isso exatamente, adverbs of frequency? Para dizer qual é a frequência com que você faz as atividades. Por exemplo, você sempre escova os dentes depois que você acorda? Ou você às vezes escova os dentes? Ou você nunca faz isso só depois do café? Perceberam as palavras que eu usei? Nunca, sempre, às vezes. Esses são advérbios de frequência. A gente vai ver agora em inglês. Tudo bem? Mas antes da gente passar para os nossos adverbs of frequency, eu gostaria de convidá-los, né, a acompanhar junto comigo um vídeo em que apresenta um diálogo entre duas crianças que elas utilizam os adverbs of frequency em inglês. Vamos dar uma olhada. What is your daily routine? I always wake up in the morning and then I always take a shower and I often go to school. Bom, ele é bem curtinho, é isso mesmo, tá, gente? Então, a gente vai só dar uma olhada rapidamente no vídeo, novamente, tá? Só dar uma pausada na parte da fala da nossa garotinha lá que comentou. Então, o rapaz, né, o garotinho perguntou, what's your daily routine? E ela respondeu, não é? Disse o seguinte, I always wake up in the morning and then I always take a shower. Então, ela usou duas palavras que são destaque ali, que é a palavra always, que são adverbs. Significa sempre. Ela sempre levanta de manhã e também sempre toma banho depois que acorda, não é? O que mais que ela faz? Vamos ver. And I often go to school. E ela muitas vezes vai para a escola, né? É uma atividade que ela costuma fazer. Observaram o que ela faz? Então, são atividades que ela faz, mas ela explicou as frequências com que ela utiliza essas atividades. Vamos acompanhar então comigo a lista mesmo dos adverbs of frequency. Vamos lá. Então, olha só, people, nós temos aí os adverbs of frequency. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, ok? A gente vai iniciar aqui verificando essa lista. E vou só aqui marcar para vocês, tá? Então, olha só. Observem desse lado aqui, nós temos uma porcentagem. Ou seja, a porcentagem da frequência com que você faz a sua atividade. Por exemplo, nesse exemplo aqui, essa personagem diz, I always go shopping after work. Eu sempre vou às compras depois do trabalho. Ou seja, saiu do trabalho, ela sempre faz. Então, qual é essa porcentagem? 100%. Então, o que é esse always aqui? Palavra sempre. 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 Um pouquinho menos do que isso é o usually. 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 Vou colocar aqui pro lado, tá? Geralmente. 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 Um pouquinho abaixo do usually, nós temos o frequently, né? Que é uma palavra um pouquinho combinada, né? Parecida com o nosso português. Frequentemente. Frequentemente. Tudo bem? Depois nós temos often. Often significa muitas vezes. Vou passar aqui para o lado, tá? Muitas vezes. Often. Essas três aqui são muito próximas, tá, gente? Então, dá a ideia de uma coisa que é frequente que você faça. Aqui o 50% é algumas vezes. Sometimes. Sometimes. Então, algumas vezes. Sometimes. Algumas vezes eu faço, outras vezes eu não faço. Então, aqui já começa a diminuir, ok? Ocasionalmente. Já não é uma coisa que você faz com muita frequência. Seldom.
É uma coisa dificilmente eu faço isso. Aí, ó, um pouquinho menos que o seldom já é o rarely, raramente. Ah, é mais difícil ainda. E chegando no último, né? O oposto do 100%, que é o nunca, never. Nunca, never. Tudo bem? Never, never. Então, essa é a sequência dos nossos adverbs of frequency. Então, nós temos aí essa lista. Vou só ler rapidamente aí com vocês. Lá de cima, vamos lá. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. E só para ilustrar um pouquinho mais, nós vamos ver alguns exemplos que aparecem esses advérbios nas frases. Onde a gente pode colocar esses advérbios? Vamos dar uma olhada. Olha só, nós temos aí a primeira frase, I always wake up. I always wake up. Próximo. He rarely gets up. He rarely gets up. Na sequência, nós temos she always brushes the teeth. She always brushes the teeth. Em seguida, nós temos you sometimes take a shower. You sometimes take a shower. Depois, they often go to school. They often go to school. Então, vocês puderam perceber também nessa última frase, né? Nós temos we never go to bed. We never go to bed. Que todos esses nossos adverbs estão posicionados logo depois de quem? Que quem é? É o sujeito da frase, não é isso? E aqui você posicionou o seu adverb. Tudo bem? E na sequência você continua. Olha o verbo principal aqui: levantar, escovar os dentes, tomar banho, ir para a escola. Então, em geral, é essa ordem que a gente segue, tá? O sujeito e o adverb. Depois você vai e coloca o verb que você quer utilizar. Tudo bem, people? Então, nessas frases aí, a gente pode perceber onde é esse posicionamento que a gente utiliza dos adverbs of frequency. Sujeito, depois o verb, depois o adverb, e aí depois você coloca o verbo principal, o verbo da atividade que você costuma fazer. Tudo bem? Então, esses são os nossos adverbs of frequency. Tudo bem, people? Bom, então só para dar um resumo geral do que a gente viu hoje, não é? A gente viu os adverbs of frequency e também os daily routines. E agora nós vamos exercitar um pouquinho do que nós vimos. Vamos dar uma olhada na nossa DLI. A questão número 1, fiquem atentos. Escolha e escreva a palavra correta nos espaços em branco. Então, nós temos os verbos wake up, brush the teeth, go to school, go to bed, take a shower. Quero que vocês fiquem atentos aos horários que tem lá no final de cada frase, para que você possa colocar direitinho esses verbos aí. Tudo bem? E na questão número 2, insira os percentuais corretos ao lado de cada advérbio de frequência. Então, nós temos os percentuais 50%, 100%, 70%, 5% e 0%. E ali embaixo vocês têm os adverbs of frequency para que vocês insiram essas frequências. Tudo bem, people? Então, daqui a pouquinho a gente conversa.
E aí, ready? Obrigada a alguns alunos aqui que colocaram lá no chat as suas respostas, né? Thank you so much, certo? Tem alguns alunos que estão dizendo, ai, teacher, tá tão difícil. Mas olha só, tudo que a gente vai começar, né, todas as coisas que são novas, a gente tem essa dificuldade mesmo. Então, se você está com dificuldade em responder, acompanhe aqui com calma a nossa resposta, depois você tenta fazer sozinho aí, tudo bem? Vamos dar uma olhada então.
Olha só, a primeira questão eu fiz o comentário lá no chat, né? Que é para que vocês completem essas frases aqui, people, utilizando os verbos. Mas tem que observar esses horários, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Que verbos são esses aqui para a gente relembrar? Verbo wake up, qual é? O verbo acordar. Brushes the teeth, verbo escovar os dentes. Go to school, ir para a escola. Go to bed, novamente o verbo ir para, não é? Go to bed, agora ir para a cama. E finalizando a lista aqui, take a shower. Take a shower, tomar um banho, né? Lá no chuveiro. E aqui nas nossas frases, vocês podem observar que os horários são diferentes. Aqui tem 7 o'clock, 7 horas, 6:30, né, de manhã, 10:30 p.m., 10:30 da noite, 6:15 a.m., 6:15 da manhã e 6 o'clock, 6 horas da manhã. Então, você tem que observar com calma esses horários para que você possa preencher com os verbos que estão sendo disponibilizados na nossa lista. Vamos dar uma olhada na resposta para que vocês possam observar com calma. Vamos lá. Olha só, gente. Então, nós temos aí a resposta da nossa atividade. Aqui, certo? Então, pelo horário aqui, 6 o'clock. I wake up. Eu acordo às 6 horas da manhã. Tudo bem? Então, em geral, são as pessoas que acordam bem cedo, né? Próximo aqui é 6:15, ó. 6:15. O que você faz depois que você acorda? Em geral, as pessoas fazem essa atividade. Brushes the teeth. Brushes the teeth. Escovam os dentes. No caso aqui, ela, né? She brushes the teeth. Na sequência, eu tenho 10:30 da noite. Que atividade que eu faço nesse horário? Já é bem tarde da noite, não é? Em geral, nós vamos fazer o quê? Go to bed. Go to bed. Já ir para a cama e descansar, não é? Dia cansativo, já vai dormir. Na Lerd, você tem 6:30 da manhã. Então, olha lá, 6 horas você acordou, 6:15 escovou seus dentes e take a shower, toma um banho às 6:30 para acordar logo de vez. Tudo bem? Take a shower, tomar um banho. E finalizando aqui na nossa frase, nós temos 7 o'clock. Então, em geral, de manhã cedo, quem estuda vai para onde? Go to school. Eu vou para a escola às 7 horas da manhã. I go to school. I go to school. Então, a ideia dessa atividade aqui, gente, é que vocês observassem os horários e aí depois vocês completassem com os nossos verbos aqui de acordo com esses horários. Tudo bem? Então, thank you so much pela participação nessa primeira questão. Agora a gente vai ver a segunda questão. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Então, na segunda questão, pede o seguinte. Insira os percentuais corretos ao lado de cada advérbio de frequência. Então, aqui foi dado para vocês os percentuais 50%, 100%, 70%, 5%, 0%. Então, para cada percentual desse, ele se refere a um advérbio de frequência. Na nossa lista, nós temos aqui o seguinte. Nós temos o often, temos o sometimes, temos o rarely, always e never. Então, esses são os nossos adverbs of frequency. Então, cada um deles tem um percentual. Eu falei para vocês que alguns deles são parecidos, né? A utilização deles é muito próxima. Mas a gente utiliza esses percentuais para que vocês possam ter uma ideia dessa proximidade entre eles. Porque vai da onde? Do 100 lá para o 0. Lá do always para o never. Então, entre o always e never tem essa porcentagem mais ou menos aproximada desses adverbs of frequency. Então, vamos ver a resposta aqui direitinho para que vocês possam anotar aí. Tudo bem? Vamos dar uma olhada. Então, olha só, people. Nós vamos começar aqui com a letra A, often. O often, a porcentagem dele é 70%. Então, significa muitas vezes. Often, muitas vezes. Já o sometimes fica lá no meio termo, né? É 50%. Significa o quê? Algumas vezes. Algumas vezes eu faço, outras eu não faço. A seguinte atividade. Na letra C, letter C, rarely, significa 5%. Então, rarely é raramente, uma atividade que é difícil você fazer. Em seguida, nós temos o always. Já o always, olha só a porcentagem dele, 100%. Então, lembra o nosso exemplo lá da menina que vai fazer as compras?
depois do trabalho? Pois é, ela sempre faz essa atividade. Saiu do trabalho, ela vai fazer as compras, verificar o que está faltando na casa dela, já vai logo lá no mercadinho do lado, então já faz a compra e vai para casa. Mas que atividade é essa? É 100%, é always, sempre, tudo bem? E finalizando aqui, nós temos o contrário, o oposto do always, que é o never, que a porcentagem dele já é 0%. Então, nunca. Nunca eu faço tal atividade, eu nunca faço tal outra atividade. Então, never, 0%. Tudo bem, people? Então, essas foram as nossas atividades referentes ao nosso assunto de hoje, certo? Então, vamos só relembrar qual foi o nosso assunto de hoje? Vamos dar uma olhada? Então, people, nós vimos nosso assunto de hoje foi daily routine and adverbs of frequency. Eu espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso assunto de hoje e vejo vocês na próxima aula com muita participação, tá? See you, bye!